Olá! Sabe aquele momento que algo dá errado, aí você, na mesma hora, você começa a pensar: de quem é a culpa? A gente olha pro lado, procura o erro em alguém, tenta se defender, se justificar. Mas, e se só por um instante você se fizesse a seguinte pergunta: qual a minha parte disso? Qual parte disso é minha? Eu sei que não é fácil, porque assumir responsabilidade parece pesado, parece que você assumiu a culpa, né? Mas a verdade é que aí começa a sua liberdade, quando você assume o que é seu e você para de dizer o que o outro fez. Começa a assumir a responsabilidade pela sua vida. Fica aqui comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar por que é que isso acontece. Desde pequeno, a gente aprende a se proteger. Bateu, aponta o dedo. Você faz bagunça, não fui eu. A criança é assim, né? Chorou? Espera que alguém vai resolver. Isso aí tá tudo bem. Faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento neurocognitivo, né? Mas a criança, ela não tem a estrutura cognitiva que o adulto tem. Ela vive muito no presente, muito centrada em si. O egocentrismo de Piaget, né? Ela não sabe fazer uma coisa que a gente chama atribuição, que é: será que isso aconteceu por minha causa ou a culpa foi do outro? Será que eu tenho uma participação nisso? A criança não sabe fazer isso. Ela não tem a capacidade de fazer isso. Até 7 ou 8 anos. Daí a importância dos pais, né, dos orientadores. Mas o problema é que a gente cresce e continua com a mesma lógica. Já reparou? Quantas vezes você, já adulto, jogou a culpa no outro? No governo, no trânsito, na infância, no horóscopo. Tenho certeza que você fez isso e ainda faz. E aí, sem a gente perceber, a gente fica fugindo da autorresponsabilidade. Que poderia, na verdade, nos dar força, nos dar capacidade, empoderamento. Diante dos problemas, a gente ter uma capacidade de resolver. Não só jogar essa culpa ao vento para qualquer pessoa. O nome disso é atribuição. E por que é importante a gente saber atribuir? Isso é um termo técnico que a gente dá para esse processo de tentar entender o porquê das coisas. Exemplo de pergunta: por que é que isso aconteceu? Por que é que essa pessoa agiu assim comigo? Por que é que eu reagi da forma que eu reagi diante do que ela fez? Aí você tem duas possibilidades para atribuir. Você pode fazer a atribuição interna, que é quando você entende que teve participação naquilo, e você pode fazer a atribuição externa, que é quando você diz que o outro é o culpado, né? Que você não teve participação. Quer ver um exemplo? Você tirou uma nota ruim numa prova. Você pode pensar que não estudou o suficiente ou que essa prova estava impossível. Entendeu a diferença? Você pode dizer que a culpa é interna, sua, ou é externa, que a prova que estava impossível. Agora imagine você aplicando isso nas suas relações de trabalho, nas suas relações pessoais, na vida. Se você sempre culpa os outros, você nunca melhora. Esse que é o problema. E, por outro lado, se você sempre culpa a si mesmo, você se sobrecarrega e se machuca. Então você vê que tem dois lados enviesados. O que é a maturidade? É você saber equilibrar isso. Reconhecer, sem distorcer, sem aumentar, sem criar uma narrativa. Reconhecer a sua culpa, qual é a sua parte. E, ao mesmo tempo, você também separar o que não é seu. Deixar que o outro assuma as suas próprias responsabilidades. E o que é que nos impede de fazer isso? Por que é tão difícil? Eu sei que é difícil, né? Você deve passar por isso muitas vezes. É difícil porque dói na gente. A gente perceber que a gente falhou, que a gente feriu alguém, e a gente podia ter feito diferente, ou que a gente podia ter feito alguma coisa, às vezes a gente nem faz, né? E o que é isso? É o ego. Porque o ego, ele não gosta de falhar. Ele não gosta de admitir o erro. Então você tem essa falsa identidade de quem você é e você não acha que não pode. Além de que a própria cultura que a gente vive estimula isso, né? Se não deu certo foi por causa de alguém, sei lá, porque o chefe é injusto, porque o mundo não colabora. A gente sempre arranja alguma desculpa pra gente fazer isso. Mas a verdade é que quando a gente aprende a fazer isso que eu vou ensinar aqui nesse vídeo, a gente para de delegar as responsabilidades para os outros e a gente aprende a assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas coisas. Isso faz muita diferença nos resultados que a gente alcança e para você atingir seu máximo potencial também. Agora, assumir essa responsabilidade não é só você se culpar, é você se empoderar, ter poder e dizer: essa parte é minha, e se é minha eu posso mudar, eu posso ajudar. Isso é muito importante, porque quando você deixa tudo para o outro,
que é que acontece? Você não tem força para resolver. Além de você ter uma desculpa, você não tem força para resolver. Como é que nós vamos desenvolver essa habilidade a partir daqui? Como é que a gente aprende a fazer isso? Eu vou passar para vocês em passos. O primeiro passo é você observar suas reações. Quando alguma coisa não dá certo, alguma coisa deu errado, o que é que vem primeiro? Você se defende, você se ataca, você acusa alguém. Observe, preste atenção. Só em você fazer isso, você já começa essa transformação que eu quero que você faça. Segundo lugar, eu quero que você procure a sua parte no que aconteceu, mesmo que seja pequena. Não estou dizendo para você assumir a culpa sobre tudo. Estou dizendo para você reconhecer exatamente o que é que você fez ou deixou de fazer naquele momento. Talvez você se calou, não devia ter falado, talvez você falou demais, isso é mais comum. Talvez você ignorou os sinais, o feedback do ambiente, se precipitou. Faça essas duas coisas. Depois, eu quero que você haja com base nessa percepção. Se você viu que errou, você tem que pedir desculpa. Tá? Se você entendeu que alguma coisa precisa mudar e a partir de você, você tem que mudar. Agora, tem que ser através de atitude. Tá? Porque não adianta só você assumir culpa, pedir desculpa e não ter uma atitude relacionada a isso, dentro desse seu empoderamento. Isso, de certa forma, é compromisso, mas também é libertador. Essa fase de você separar o que é seu e o que é do outro, ela é muito importante. Por quê? O principal viés do adulto, da gente, como adulto, é atribuir a culpa ao outro. Esse é o principal viés. E quando você para com isso, atribuir a culpa a quem é de direito, você consegue ter melhores resultados. É que, principalmente, você tem que separar o que é seu e o que é do outro. Isso traz muita liberdade. Porque, veja bem, quando você assume tudo, assume o que é seu, o que é do outro, não vai dar certo também. Não vai dar certo porque a gente não consegue fazer a nossa parte e a parte do outro. É impossível você fazer isso. É impossível você assumir a responsabilidade pelo outro e por você, pelo que você fez e pelo que o outro fez. Pelo que você é responsável e o que o outro é responsável. Eu costumo usar muito esse exemplo de, por exemplo, uma pessoa de um relacionamento seu começa a gritar com você. De quem é o problema? É seu ou dela? É dela, ela que está gritando. Porém, a partir do momento que você acha que isso é um problema, que ela gritar é um problema, aí esse problema já passou a ser seu. Imediatamente passou a ser seu, porque ela estava gritando, uma pessoa que está gritando é uma pessoa que tem um problema. Uma pessoa que está gritando com você, o problema é de quem está gritando. Não estou nem julgando aqui o que foi que você fez. Agora, a partir do momento que você acha que isso é um problema, aí já passa a ser um problema seu. Essa separação, ela é muito simples, mas ela é muito importante se você aprender a fazer. E, ao mesmo tempo, porém, você tem que ficar muito atento ao que é seu, ao que é realmente seu, verdadeiramente seu. Então, se é você que está gritando, veja, esse é um problema seu. Ah, mas eu estou gritando por causa do que ela fez. Porque... Não, aí você está considerando que ela fez um problema. E você está criando um problema também para você. Então essa separação é muito importante. Não é simples de fazer, é um exercício permanente. Você tem que fazer esse exercício diariamente, a todo momento. Porque a gente é fisgado por essa armadilha. Por isso que Dom Miguel Ruiz fala, né, que as palavras são mágicas, são como mágica, né? É exatamente por isso, porque você é fisgado pela palavra. E você acha, e você não consegue separar o que é seu, o que é do outro, e aí não foca no que você pode mudar. Tem muita coisa relacionada a isso. Então aí a gente começa a falar sobre focar no que você pode controlar, ou seja, no que você pode mudar. Isso é, em outras palavras, você ficar atento ao que é seu. Porque o que é seu você pode resolver, você pode mudar, ou pelo menos você pode tentar. O que é do outro não, nunca, é um engano. E aí você pode acabar ainda focando no que é do outro e não resolvendo nem o que é seu, nem o que é do outro. E aí vem essa questão da atribuição, que é um termo que a gente não costuma conversar dentro desse contexto. Mas ele é muito importante. Porque se você compreender que quando criança você não tem a capacidade de atribuição,
Porque você é muito centrado em si mesmo, né? O egocentrismo de Piaget. E aí você não consegue fazer essa atribuição. E aí também há uma problemática, um problema relacionado ao que essa criança vai ouvir como verdade. Ela não consegue atribuir, a culpa é dela. E aí depois de 7, 8 anos, ela começa a ter essa capacidade de atribuição, que vem com o córtex pré-frontal, mas ela não é completa. Porque ela não tem a experiência, ela não tem a vivência. Isso exige experienciação, a atribuição exige experienciação. E aí o acompanhamento dos pais é muito importante. Para você fazer a atribuição correta, já começar a separar com ela o que é dela, o que é do outro, o que é do coleguinha, o que é do amigo. Isso na adolescência até. E depois, com essa experienciação, vai fazendo parte da personalidade e do caráter da pessoa. Tem pessoas que sempre jogam a culpa nos outros. Existe até transtornos de personalidade que têm essa característica, essa força. A personalidade narcisista, por exemplo, ela é incapaz de assumir a culpa, de fazer essa atribuição interna, de atribuir a si mesmo. Então, isso é uma grande capacidade que você pode desenvolver. A atribuição interna. Normalmente o que acontece é você fazer a atribuição externa. Esse é o principal viés da mente no adulto. Que é o quê? Você pegar o que aconteceu e jogar a culpa nas coisas externas a você. Pode ser as outras pessoas, pode ser o mundo, pode ser qualquer coisa que você culpa. Essa é a atribuição externa. Qual o problema da atribuição externa? Ela é libertadora, porém ela é uma armadilha. Porque se você pega um fato, que a atribuição deveria ser interna e transforma numa atribuição externa, você está cometendo um auto-engano. Isso vai trazer como repercussão que você não vai conseguir resolver o problema, você vai estar auto-enganado achando que a culpa é dos outros, e isso vai se repetir na sua vida para sempre, porque ninguém vai resolver por você. Então você tem que ficar muito atento ao fazer essa atribuição externa, é libertador, é muito bom, te livra de muita culpa e de gasto de energia desnecessário. Porém, você tem que ficar muito atento a não incorrer no erro, cair na armadilha de fazer a atribuição externa, quando a atribuição correta deveria ser a atribuição interna, que seria qual a minha responsabilidade nisso? O que é que eu poderia ter feito de diferente? Como eu posso contribuir para a solução disso? Isso é atribuição interna. E é muito importante você desenvolver essa capacidade para você atingir o seu máximo potencial na vida. Nós vamos ficando por aqui. Você pode fazer perguntas aqui que eu respondo. Não esqueça nosso vídeo todas as segundas-feiras às 9 da manhã. Um abraço.